A paz seja para os irmãos. Amém. Quero também dar as minhas boas-vindas a todos os nossos amigos, todas as semanas, que estão conosco através desse site. Muito obrigado pela confiança, pelo carinho. E nós que estamos aqui, Campinas, São Paulo, estamos mais uma vez com esta casa aberta para mais uma ministração da palavra do Senhor. Amém? Queridos, nós estamos começando assim, nós estamos na primeira lição de hoje, porque na quinta-feira passada nós fizemos uma introdução sobre as bem-aventuranças e hoje nós estaremos trabalhando sobre a primeira bem-aventurança que Jesus pronunciou ali às margens da Galileia, ali numa colina. Não se sabe exatamente qual foi a colina que Jesus estava, porque são várias colinas ali, montanhas. Mas uma delas, Jesus subiu para, assim, apresentar aos seus discípulos e àqueles que o acompanhavam esta mensagem que vem repercutindo milênios, que é as bem-aventuranças, né? E hoje eu vos convido para mais uma vez a leitura bíblica que está registrada em Mateus, no capítulo 5, a começar pelo versículo 1, que nos diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Podemos ter o entendimento, queridos, que quando eu passei isso aos irmãos na quinta-feira passada, Jesus pronunciou isso para 3 grupos de pessoas: os judeus, os gregos e os romanos que viviam ali na Palestina. Reportamos também naquela oportunidade que todos eles buscavam a felicidade, cada um do seu modo, cada um da sua forma. E Jesus vai apresentar aqui a primeira bem-aventurança para aqueles que queriam ser felizes. Amém? Todos nós queremos ser felizes, né? Buscamos a felicidade todo o tempo, estar bem, ser felizes, estar bem, em paz. Agora, o que as pessoas na época procuravam a felicidade, Jesus vai na contramão, como até hoje não é diferente. Os anos foram se passando, os milênios foram se passando, porém, a sociedade, as pessoas pensam que vão encontrar a felicidade fazendo tudo o que deseja. Aí sim eu vou encontrar a felicidade. Se eu fizer tudo o que eu desejo, pronto, está resolvida a minha felicidade. Porém, quando a gente lê as bem-aventuranças, não é isto que Jesus ensinou. Está na contramão daquilo que as pessoas lá atrás pensavam. E hoje também, quero dizer aos irmãos que esse ensinamento, muitas pessoas não querem nem ouvir. Não querem ouvir isto, porque isto não satisfaz aquilo que ele está pensando. Pelo contrário, até incomoda. Porque eles estão à procura de algo para satisfazer os seus desejos. Mas Jesus aqui vai apresentar um caminho da felicidade sustentável. Amém? Sustentável. Que vai ter alicerces para você ser feliz. Porque esta felicidade que você está à procura, ela se move. Ela não tem estrutura. Ela depende de. Agora, a felicidade que Jesus apresenta, não. Porque a rocha dessa estrutura é Ele. Amém? A sustentabilidade desta felicidade é Ele. E não nas circunstâncias.
Então, que nesta noite você possa ter assim, um entendimento, que Deus possa lhe abrir o coração, para que você possa entender que o que Jesus falou, ele sabia o que estava falando. Ele é Deus. Jesus não trouxe um sermão assim do achismo. Não, ele fez um sermão, ele passou para os discípulos porque é um sermão sustentável. Agora, a expressão bem-aventurados significa dizer feliz. Né? Feliz os pobres de espírito. Outra versão diz humildes de espírito, que se aproxima mais daquilo que Jesus quis dizer. Humildes de espírito. Também não estamos aqui para fazer apologia e também oferecer carteirinha de pobreza a ninguém para ser feliz. Não é isto. Fazer aí um voto de pobreza, como alguns entenderam isso lá atrás, que a felicidade estava na pobreza. Pelo contrário, Jesus nunca quis dizer isto às pessoas. Agora, mas ele disse, bem-aventurados humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Deus deseja a nossa felicidade. Amém? Agora, uma coisa que aqueles que são humildes de espírito, a primeira coisa que eles precisam saber é que a sua situação diante de Deus é reconhecer o seu estado, a sua velha natureza, primeira coisa ele precisa entender que ele é dependente de Deus porque ele carrega consigo a sua velha natureza. E como ele carrega consigo a sua velha natureza, ele é um potencial a entender que ele depende de Deus. Esse é o primeiro passo. Queridos, não existe um passo tão importante na vida do homem que quer ter esse caminho da humildade, se ele não entender que ele tem dentro de si uma velha natureza que está puxando para dizer assim, você não precisa de Deus. É a velha natureza que está gritando dentro de você, você não precisa de Deus, você é autossuficiente. O apóstolo São Paulo, ele entendeu isso e escreveu a sua carta, a primeira, quando ele escreveu a Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, ele disse assim, esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então o crente tem que ter entendimento que ele não está numa redoma de vidro, ele não está blindado, que ele recebeu uma vacina e ele não peca mais. Isso é um perigo. Paulo classificou como dizendo, olha, se eu sou o principal. Quando ele fala que ele está o principal, ele está querendo dizer aqui nas entrelinhas que ele precisa de Deus. Que ele não é autossuficiente em si mesmo. Então, à medida que você caminha nessa linha, que você depende de Deus, é isso que Deus quer. Amém? Deus quer que você sinta que você entende que você depende dEle. Queridos, é tudo que Deus quer de um homem. Eu tenho 3 filhos, né? Tenho 3 filhos. Mesmo quem tenha um, mas é gostoso quando o filho chega assim perto de você e ele mostra, assim a gente percebe que ele está pedindo algo que depende de você. Vocês já sentiram assim ou não? E você mostra assim que você pode fazer alguma coisa por ele. Você se sente bem, ele se sente... Quando ele se sente dependente de você, você fala, que gostoso, eu vou poder lhe ajudá-lo. Queridos, isso no mundo espiritual, eu não estou falando do Marcos, eu estou falando de Deus, o Todo-Poderoso,
o Criador dos céus e da terra, aquele que tudo pode. E você caminhar num sentido de dizer assim, eu dependo de Deus, Deus se agrada, Ele se satisfaz, Ele se realiza quando o seu filho chega e se mostra humilde, dependente dEle, né? E Paulo, ele vai caminhando nesse sentido, porque ele lutava contra a sua carne, sua velha natureza. E ele, quando vai escrever a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, ele vai dizer assim, antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, e eu mesmo não venha ter alguma maneira ficar reprovado. Isso aqui é humildade, irmão. Vamos dizer, o apóstolo São Paulo, ele foi chamado por Jesus para ser apóstolo dos gentios. E ele chega a dizer, antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Ou seja, ele precisava se anular, ele precisava se sentir cada vez menor. De alguma forma ele queria ser menor para fazer melhor. E aí, quando ele vai escrever aos Romanos, ele vai, no capítulo 7, versículo 17, ele vai dizer assim, na consciência da sua vida, da velha natureza que ele carregava, ele disse no versículo 17 do capítulo 7 de Romanos, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas é o pecado que habita em mim. Isso significa dizer que ele estava em guerra constante. Essas duas frentes se combatiam entre si, porque ele vai dizer lá na frente que aquilo que ele não queria fazer, ele fazia. Então, uma peleja, é uma guerra, né? Mas, infelizmente, queridos, a nossa cultura, não só na nossa cultura cristã, ela não incentiva as pessoas a olharem para dentro. Essa é uma realidade. A nossa cultura, e as que nós já passamos, que já ficaram para trás, ela não incentiva as pessoas a olharem para dentro. Não, ela não incentiva. Parece que é tentar confiar em si, é uma força muito grande. Diferentemente de que quando Ezequias, no segundo livro de Crônicas, 32:8, ele disse assim, com ele está o braço da carne. Mas conosco, o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. É impressionante, irmãos, porque esse rei, ele se viu sitiado, ele se viu sem saída, e ele não mandou carta para as outras nações, para dizer, me ajude nesta guerra. Eu vejo que eu fiz isso para vocês, os meus pais fizeram, e eu preciso de ajuda, porque eu preciso vencer esta guerra. Ele não foi a tentar apalhar o seu exército, dizer, nós vamos dar um jeito nisso aqui. Não, humildemente, humildemente, ele reconheceu a grandeza do grande Deus. Aleluia! Quando você estiver em apuro, reconheça a grandeza do grande Deus que você serve. Não tenta arrumar meios por aqui para você resolver o seu problema. Sinta, se humilha, entenda que você serve um Deus poderoso para pelejar as tuas pelejas. Este é o caminho do humilde, irmãos. Ele disse assim, olha, com eles está o braço da carne. Com eles está a multidão, está o exército. Eu sei, ele tem muita gente, mas é carne. Mas conosco está o braço forte do Senhor.
É tudo que Deus quer ouvir, irmãos, na boca de um homem e de uma... Quando eu falo do homem, eu estou falando do homem e da mulher, do jovem, do adolescente. É tudo que Deus quer ouvir. É bem possível que você esteja atravessando um momento difícil, mas você está olhando para as circunstâncias, não vai acontecer. Mas se renda a este Deus, como Ezequias se rendeu. Disse: Senhor, eu vou enfrentar esse exército, é com o teu braço. É isto, irmãos, é se sentir humilde e se apoiar, pedir ajuda do nosso Deus. Quem sabe estarei te ajudando nesta noite a você a vencer uma batalha muito forte que você está enfrentando. Mas se você se render hoje, entender: Deus, eu somei algumas experiências na minha vida, eu sei fazer aquilo outro, mas eu estou tentando de alguma forma resolver esse problema, eu não estou conseguindo, o tempo tem passado. Nesta noite, entenda que existe um braço mais poderoso, que é o braço dele, para te ajudar a você a vencer esta batalha. É isto, irmãos, que significa dizer pobre de espírito. É um dos pontos. Agora, o que predomina nos dias atuais, irmãos, é uma espiritualidade exterior. Dentro, parece que não tem nada. Mas se o periférico estiver mostrando alguma coisa, está valendo. Não. O raio-x de Deus é fortíssimo. É muito forte. O periférico só não vai resolver essa coisa histérica, não, que você está, não. Deus quer na essência. Deus quer lá no núcleo, se realmente você é. Mostrar só por fora. Jesus disse: sepulcro caiado, está podre por dentro, está apodrecido. Mas por dentro é bonito, por fora é bonito. Então, essa santidade só por fora não é sinal de humildade. Agora, vivemos também numa sociedade, irmãos, que está muito preocupado em apenas realizar, trabalhar, as atividades, e se esquece de associar o seu trabalho com ele. Se esquece que tudo que está acontecendo, você precisa de um parceiro. É do Espírito Santo. É da ajuda dele, para que você vá à frente. Então, o que eu diria para aqueles que são pobres de espírito, ao levantar, no café da manhã, diga: Jesus, Espírito Santo, meu companheiro, eu preciso de ti neste dia, aleluia. Contigo eu vou fazer mais. Eu vou ser mais produtivo. Se humilha, querido. Entenda que você sozinho não vai conseguir muito. Jesus disse aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Não entenda que você tem autonomia própria. E às vezes a gente quer dar muito desperto. Deus sabe tirar a roda de carro. Você não vai. Às vezes tira as quatro, você arruma uma, fura a outra. A Bíblia diz que os egípcios, ao entrar no Mar Vermelho, em busca dos israelitas, os anjos iam arrancando as rodas dos carros, e eles iam se atolando. E diz Deus: daqui ninguém passa. Aleluia. Daqui ninguém passa. De repente eu disse: acabei de consertar essa roda agora. Já escapou de novo, escapa mesmo. Você não vai, não dá um passo se Deus não permitir. Às vezes o crente vai, volta, porque Deus quer que ele entre no eixo. Bondade de Deus. Agora, há outros irmãos que precisa dar uma manobra na sua vida. Às vezes ele quer fazer as coisas para ter aplausos. Se não tiver um aplauso, não tá bom. Está faltando humildade. Sabe por quê? Porque quem está no topo
Quem é? Aleluia, é Ele, aleluia! Ele é o Todo-Poderoso. Então vamos dar um aplauso a Ele aqui nesse instante. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele merece. Nós não, irmãos. Nós somos o barro, Ele é o oleiro. Aleluia, Ele está nas nossas mãos. E Ele vai moldando a nossa vida. Não é nós que estamos assim, que estamos no holofote, que devemos aparecer, é Ele. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele reina, Ele é Senhor. Que nós nos rendamos a Ele mais uma vez. Agora é impressionante, irmãos, que o primo de Jesus, ele disse, sou parente dele, né? Eu sou primo. Estou quase lá. Estou dentro da família. Então eu tenho também um pouquinho desta bênção. Sim ou não? Porque quando você é primo de alguém muito importante, parece que você também é, né? Respinga, não é isso? É meu primo. Quem que é o seu primo? É o presidente da República. Então eu estou na antessala. Respinga também. Os dois lados também complica, né? Agora, olha que João foi dizer, João Batista, primo de Jesus. João 1:26. Olha a humildade deste homem, irmãos. E João respondeu-lhe, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um. Oh, aleluia. Eu batizo com água, mas no meio de vós tem um aí, a quem vós não conheceis, mas eu conheço. Este é aquele que vem após mim. Eu só abri o caminho para ele passar. Eu estava na porteira e ele vinha chegando e eu abri a porta para ele passar. É isso que João quis dizer. Eu abri a porta. Eu preparei o caminho. Que antes de mim. Ele quis dizer, eu cheguei para preparar, mas ele já era antes de mim. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Da qual eu não sou digno de desatar as correias das suas alparcas. E convém que ele cresça e eu diminua. Queridos, isso aí é humildade. É o último profeta que chegou. A Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João. Sou eu que fecho. Eu tenho autoridade, eu sou alguém. Mas não, queridos, ele entendeu perfeitamente que diante deste homem que estava lá no meio, ele não era nem digno de desaltar as suas alparcas. Isso é humildade. Isso é ser humilde, irmãos. Diferentemente de hoje, tem pessoas que vão dizer, eu vou pôr Deus na parede. Que isso? Eu vou pressionar Deus hoje, pensando que Deus é uma barata que pressiona num canto. Não. Entenda quem você é. E você vai ver como você vai colher algo a mais na sua vida. Este culto aqui, irmãos, essa palavra falou muito comigo. Eu estou aprendendo muito nesse tema, porque nós vamos chegar na conclusão que nós podemos colher muito mais no reino de Deus, se nós entrarmos no caminho da humildade. E Deus vai dizer, como eu amo esse meu filho. Ele está entendendo quem eu sou. Aos humildes. 1 de Pedro 5:5. Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. Ou seja, os soberbos não têm nada com Deus. Ele não recebe nada. Pelo contrário, ele vai encontrar uma resistência. Então, é um assunto hoje que nos interessa muito, irmãos. Muito. Porque esses homens aqui abriram a mata e deixaram o caminho aberto para nós passar. E aqui ele está dizendo, olha, eu fiz isso com ele. Não estou entendendo? Você ter um aprendizado de como você vencer. Agora, Jesus vai dizer a respeito da nossa, como também nós devemos nos comportar aqui
nas nossas caminhadas, nas nossas orações. Ele vai dizer assim: olha, eu prezo muito aqueles que assim fazem. Mas quando tu orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Aleluia! Aleluia! Você quer ser recompensado por Deus? Entra no seu quarto em secreto, fecha a porta atrás de você e fala com Deus em segredo, e Ele vai te recompensar. Aleluia, há um caminho aberto, pavimentado para você falar com Ele. Mas às vezes nós queremos falar no meio do povo, achando que no meio do povo nós teremos uma colheita maior. Jesus diz que não, é por aqui o caminho. Você quer ter recompensa? Entra no seu quarto e fecha a porta e vai chorar ali nos pés do Senhor. Você vai ver o que vai acontecer. Mas eu comecei a orar um dia, não aconteceu nada. Você começa a orar, continua orando, e se você continuar orando, você vai entrar em ação de súplica. É mais forte. Daqui a pouco você vai ver o quarto balançando. Oh, aleluia. Você vai ver que algo aconteceu. As lágrimas estão descendo e você está entrando numa intimidade com Deus como nunca. O telefone vai tocar, você vai nem ouvir. Ou pelo contrário, já desliga antes. Amém? Mas, infelizmente, são poucas pessoas que buscam desenvolver esta espiritualidade interior. São poucas, irmãos. Ah, se eu não sair no selfie, é selfie que fala? Selfie, se eu não sair na foto. Eu fui numa igreja, nem me apresentaram. A pessoa mais importante que estava lá na igreja é Jesus. Você deve estar feliz porque você foi lá encontrar com Ele. Você é menor. Amém? Vamos, irmãos, melhorar. E a pergunta que eu coloquei aqui: como anda o nosso coração? Como que está andando o nosso coração? Meu querido, não é difícil perceber a realidade na nossa natureza. Quando nós colocamos essas palavras e vamos fazer um comparativo, como anda o nosso coração. Como você reage diante de certas circunstâncias? É bom quando você enxerga alguma coisa e você diz: não, eu não estou bem. É de suma importância você ter humildade para entender que você não está bem. Mas às vezes a palavra está sendo dita e alguém está dizendo: você viu? Não veio hoje. Não veio hoje. Ah, se ele tivesse vindo hoje, ele estaria comendo esta palavra. Ou nunca é para ele a palavra. Nunca ele é corrigido. Diferentemente de Isaías, quando ele disse assim: ai de mim, que estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando ele se deparou com a palavra, quando ele se deparou com o grande rei, e que ele viu o cenário e disse: ah, não, eu estou bem, eu não estou bem. Eu já fiz uma leitura, eu preciso melhorar os meus lábios, eu preciso melhorar o meu coração, eu preciso melhorar a minha vida. Isaías entendeu perfeitamente que ele precisava melhorar. Isso é humildade, irmão. Ele já era profeta. Mas quando ele foi confrontado, disse: eu preciso melhorar. Nós precisamos nos colocar diante de um espelho e dizer: eu aqui e a palavra aqui. Ah, não, eu preciso melhorar. Isso é humildade. Foi por isso que Jesus disse: bem-aventurado, felizes os humildes. Felizes os humildes. Agora, o orgulhoso, irmãos, em vez de experimentar a alegria de Deus, experimenta sim a oposição do Senhor dos Exércitos. Ele vai sentir essa oposição. Agora, vamos
caminhar um pouco mais aqui. E nenhuma coisa motiva mais o ser humano a buscar a Deus do que a sua consciência e as suas limitações. Quando você, o homem, sente que ele é limitado e que ele sabe que ele não consegue avançar com tanta abrangência, ele fala assim: bom, eu tenho consciência, eu preciso ser um homem humilde. A humildade tem que fazer parte da minha vida. Ele tem que ter essa consciência. Entender que ele é uma pessoa frágil. Você não é tão forte assim, não. Nós não somos tão fortes assim para dizer que eu não dependo de Deus. O sábio Salomão disse que nós estamos aqui como um conto ligeiro. Conto de fada, um conto rápido. Hoje está bonito, viçoso, mas amanhã... Não, você precisa da carência de Deus e também saber das suas fraquezas, seja ela qual for. Então, você precisa ser humilde. Amém? Agora, eu gostaria de avançar um pouco mais, porque eu estou com medo de não terminar hoje esse primeiro tópico aqui, né? Apesar que eu fui aconselhado a não fazer mais isso domingo passado. Não, disse, faz do jeito que dá, e se for preciso, nós fica 3 quinta-feira aqui, né, pastor Mar? Né, pastor Luciano? Agora, queridos, o humilde, irmãos, ele vai entender perfeitamente alguns pontos que eu acho de suma importância. Quando Jesus pede para que nós sejamos humildes, é porque esse humilde ele tem um entendimento que somente Deus pode fazer levar os seus projetos adiante. Amém? Quantos projetos você faz? Mas o humilde, ele põe o projeto, mas disse: Deus, aqui está o meu projeto, mas se o Senhor não for comigo, esse projeto não vai caminhar. Quando ele assim faz, ele é um humilde de coração. Não confia no seu caixa, não confia na sua força. Disse: Deus, esse projeto vai adiante, porque eu preciso da tua ajuda. E você vai dizer assim: e ele vai adiante, porque o Senhor vai me capacitar. Aleluia! Eu serei capacitado por Deus. Eu já fiz uma vez, já. Mas não é porque eu fiz uma vez, que agora eu não preciso mais de Deus. Não, você não pode pensar assim. E nas suas empreitadas, tudo você precisa de Deus. Eu gosto muito daquela passagem de Davi, quando ele foi atacar Keila. Era uma cidade pequena. E ele já tinha, algumas vezes, feito alguma coisa para aquela cidade, em termos de dar recurso, proteção. Mas quando ele chegou com os seus homens ali, ele parou debaixo de um pé de árvore, uma árvore, e os seus homens disseram: Davi, o que foi que aconteceu? Ele disse: não, primeiro eu quero falar com Deus. E Davi, espere. Eu não vou dar nenhum passo aqui se Deus não me autorizar. Ele tinha vencido. Davi, irmãos, era um homem que experimentava só vitórias. Era um homem vitorioso nas suas batalhas, nas suas pelejas, nas suas guerras. Mas ele sabia de uma coisa, que quando ele empunhava a sua espada, quando os seus homens empunhavam as suas espadas, e que no final das batalhas, ele olhava assim pelo seu exército, às vezes não era tão numeroso, ele dizia: Deus me deu vitória. Deus me deu vitória. Impressionante. Quando você vencer alguma coisa, tenha um sentimento de humildade, dizer assim: isso aqui foi com a ajuda de Deus. Deus se agrada disto. É de uma importância muito grande na vida do crente. E Davi disse, Deus disse: posso ir? Deus disse: não. Está vendo só? Não, Davi, não é hora. E o tempo foi passando. Deus disse: mas eu não posso. Deus disse: Davi, vamos fazer o seguinte, eu quero te ajudar. Olha, é impressionante o trabalhar de Deus. Quando você é um dependente de Deus, sabe o que acontece? Enquanto Davi estava descansando, esperando Deus autorizar, Deus estava fazendo trabalho. Aleluia. Você vai trabalhar menos.
Aleluia! Você vai trabalhar menos. Sofrer menos. Enquanto Deus disse, para Marcos, e obedecer a sua voz, o Deus que eu sirvo vai ficar cercando, trabalhando e articulando a minha vitória. Você não vai precisar se expor tanto. Mas Davi ficou parado debaixo de um pé de árvore. Que estratégia é essa, irmão? Esperar os inimigos se articular, Davi vindo com seus homens. Mas ele está lá parado. Não, Deus estava trabalhando. De repente Deus abre a boca e diz, Davi, a hora que a copa da moreira balançar, pode sair, que eu te dei a vitória. Vamos ficar olhando para a copa da moreira, né, irmão? Deus vai balançar na hora certa para a nossa vida e Deus vai nos dar a vitória. Agora, Deus vai te capacitar, Deus vai te sustentar, Deus vai te fortalecer todos os dias. Nós não podemos depender dos nossos dotes, das nossas forças naturais, não. Deus vai cuidar, vai trabalhar, porque Ele sabe fazer muito bem isto. Não entenda que a sua potencialidade vai decidir tudo na sua vida, que o seu dinheiro, a sua educação, tudo aquilo que você recebeu, os seus amigos que lhe cercam vai lhe ajudar, com certeza. Mas, queridos, eles também são limitados. Entenda isso. Agradeça a Deus pelos bons amigos que você tem. A Bíblia diz que é amigo mais chegado que um irmão. Preserve os seus amigos. A Bíblia diz que você deve cuidar dos seus amigos. Jesus tinha amigos. E tinha um que ele deitava no peito e escutava o coração de Jesus bater. Era João. 3 pessoas especiais que Jesus teve no seu ministério: Pedro, João e Tiago. Esses participaram mais de forma ativa do ministério de Jesus. E os demais? Trabalharam, eram apóstolos. Mas, querido, tinha 3 que destacaram. E dos 3, apurou um mais próximo. Foi João. Na sua morte, todos foram embora. Mas aquele garoto, o mais novo, ficou no pé da cruz. Oh, aleluia. Ele olhava e dizia, esse era meu amigo. Quantas vezes eu fiquei deitado no seu peito e dizia a Jesus, conta mais coisas para mim. Que coisa linda, irmão. Quem sabe os discípulos já tinham dormido, indo embora, mas João estava ali, esperando ainda mais uma palavra do mestre, até o mestre adormecer. Temos bons amigos. Agradeça a Deus pelos seus amigos, né, mano? Porque às vezes a gente está tão triste assim por algumas coisas, né, pastor Luciano? Mas você tem um amigo, ele vai te ajudar naquelas horas, né? Para te ajudar, a te acalentar nas dificuldades da vida. Agora, foi uma preocupação do mestre, irmãos, em passar isto aos seus discípulos, porque eles queriam que eles melhorassem as suas vidas, que eles vivessem de uma forma assim, que desse condições de eles realmente serem felizes. Entendesse diferente que a felicidade não estava em ganhar força, em sabedoria, em ganhar territórios. Não. Jesus quis dizer aqui o seguinte, que nós devíamos construir a nossa vida sobre rochas. Sobre rochas. Que o nosso alicerce da nossa vida fosse fundamentado em rochas. Sabe por quê? Porque todos estão construindo, alguma coisa eles estão fazendo. Mas se você não fundamentar a sua vida em rochas, sabe o que vai acontecer? O vento vai soprar em todas as casas. Quando eu falo casa, eu falo na sua estrutura. Vai soprar.
a água vai bater. Se não tiver pedra, se você não tiver substância sólida no fundo para dar sustentabilidade na sua vida, vai ruir. Se não tiver um alicerce, você não estará preparado para a vida. Mateus 7:24 diz assim: e todo aquele que escuta estas palavras, as minhas palavras, e as pratica, assemelhei a um homem imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aleluia! Queridos, seja humilde, a tua casa ficará sobre uma rocha. Não, o caminho é por aqui. O caminho é por aqui. Agora, nós temos a biografia, irmãos, de alguns homens que realmente nos mostra que ser humilde é realmente a forma de você encontrar um resultado, e às vezes esse resultado é exponencial. É impressionante como o resultado é grande, o humilde. Quando nós olhamos para Davi, nós vamos também ver nele uma face da sua trajetória, que Davi saiu de um ponto ao outro, num exponencial realmente calculável, irmãos. Para a época era muito grande, não se explicava. Mas Davi demonstrou ser uma pessoa que era humilde. Deus disse, encontrei um homem segundo o meu coração. E se é segundo o meu coração, porque ele era humilde. Ele não era um homem que Deus o resistia. Ele era humilde. Para a época, irmãos, para a época, as façanhas de Davi, e para hoje também, vamos entender, um adolescente tinha um trabalho humilde, sim ou não? Sim. Cuidar das ovelhas do seu pai não era um trabalho de status da época. Como também hoje, você cuidar de algumas ovelhas, também você não precisa fazer um curso de extensão muito grande para cuidar de ovelhas. Água, e levar para pastar, e zelar dela à tarde, trazer. É algo que rapidamente você pega tudo que você precisa fazer. Era o trabalho de Davi. Agora, quando ele se vê de frente de um leão, e ele podia dizer uma ovelhinha a mais, uma a menos, uma mais e uma menos, dizer para o papai, não teve jeito, já estava na boca do leão. Mas ele reportou algo interessante, disse, eu tirei a ovelha da boca do leão e o matei. De igual modo ele fez com o urso. Então ele tinha assim, como é que está a sua carteira, aquela carteirinha azul que a gente carrega, né? Como é que está? Quais são as suas experiências profissionais? Matei um leão e matei um urso. Muito bem. Mas, você matou com o quê? Não, eu tirei a ovelhinha da boca do leão e o matei. Queridos, isso não é para qualquer pessoa. Eu vou fazer aqui um teste, vai pregar uma mensagem dessa aqui e mandar alguém trazer um leão e abrir a porta e soltar ele ali. Eu quero ver se fica um aqui dentro. Será que fica um? Haja passar 5 na porta de uma vez, né, irmão? E as portas ficam pequenas para sair, ainda mais se ele der uma rugida ali. Irmão. Vai ficar pouca gente, Mário. Você está mais perto, né? Lá também, Laíjo. Queridos, não é fácil, não é brincadeira, não. É melhor deixar o leão comer a ovelha e pegar o que ficou e ir embora. Mas ele foi lá e pulou sobre o leão, tirou a ovelhinha
e salvou a ovelhinha do seu pai. Credencial boa, urso. Agora, quando ele foi falar com o rei Saul, ele disse: rei, Deus foi comigo quando eu matei o leão e quando eu matei o urso. E sabe, rei, Deus vai ser comigo também nesta peleja. Queridos, é humildade, irmão. Se isso para a época, para um jovem, ele podia dizer: não, eu tenho habilidade para matar leão, urso e também esse Golias aí. Oh, já fui vencedor em duas, eu vou. Ele disse: não, Deus foi comigo lá com o urso, Deus foi comigo com o leão, e Deus vai ser comigo também com esse incircunciso. Isso é humildade, irmão. Não é porque você venceu um negocinho que agora você tem credenciais para dizer que você não precisa de Deus. Não, você e eu precisamos de Deus em todo tempo. Em todo tempo, irmãos. Veja o que ele disse, irmãos. 1 Samuel 17:45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Isso é humildade, irmão. Ele estava atribuindo essa vitória aqui, quando Davi diz isso, ele disse: eu vou a ti em nome. Ele está dizendo: se eu vencer, é ele que venceu por mim. Se isso acontecer, é ele, não é eu. Isto é de uma grandeza, irmãos, muito grande. É o caminho do humilde. Foi por isso que Davi saiu de pastor de ovelhas a tornar-se rei de Israel. Aleluia, glória a Deus. É de uma importância muito grande. Não importa se você é pastor de ovelhas, se você faz um serviço pequeno, se você faz um serviço de catar latinha, se você varre rua, não importa. Se Deus quiser tirar você dali e colocar aqui, Ele põe, mas Ele precisa que você seja humilde. Tenha humildade em reconhecer quem é o Senhor. Isso é de uma importância muito grande. Agora, às vezes nós falhamos, né, irmãos? Assim. Mas Deus é maravilhoso, né? Às vezes, nós às vezes não mais que nada. A Bíblia diz que Jonas, ele recebe a mensagem de Deus para Nínive. E ele disse: sabe uma coisa? Eu não vou nada. Eu vou nada. Eu vou pegar o meu caminho. Até porque também, né, Urias? Eu tenho dinheiro para comprar passagem, para ir para muito longe. Tem uma reservinha e nem aqui vou ficar. Eu vou longe. O cascalho está aqui, compra passagem e vou embora. E Deus disse: tá bom. Deus só olhando para ele assim: você vai comprar passagem? Eu deixo. E também vou tirar uma soneca. Deus disse: pode tirar uma soneca. Vou descansar. Até porque também estava estressado com esse negócio de ir lá pregar para Nínive. Deus ficou com a cabeça quente com esse negócio. Estou cansado de essa conversa, vou descansar. Quero acordar lá no meu destino, Tarsis. Deus disse: tá bom. O motorzão do navio ligou, prepararam as velas, ordem de saída, traça de rota, tudo pronto. Quando avançou, não foi muito não, viu, irmão? Deus não precisa levar você muito longe para ele trabalhar do jeito que ele quer. Não precisa ir muito longe, não. Não precisa ir muito longe. O fato é que quando pegou uma distância considerada, disse: é aqui. Não vinha vento, não vinha nada, de repente os marinheiros disseram: nunca vi um negócio desse. Porque o sistema meteorológico nos informou, a torre de base,
e também o satélite que roda por aí, naquela época não tinha. Tudo indicava que não ia ter nada disso. É briga de deuses. Os deuses estão bravos. É alguma coisa de deuses. Ah, é? E vamos clamar. E não clama, e não clama, e não clama, e clama, e clama. E encontra o homem dormindo lá embaixo. Bom, os irmãos conhecem bem a história. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, irmãos. O orgulho, a soberba caminhou até certo ponto. Deus permitiu. Ele é lançado fora do barco. Entra a misericórdia de Deus e o Papa. Ele vai para as profundezas dos mares. E lá Deus, de alguma forma, abre a sua consciência. Ele se humilha. É impressionante que o humilde encontra espaço em Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, irmãos? Aleluia, o humilde encontra espaço em Deus. Você pode ter ido por alguns caminhos, com seus próprios passos, e batido em tantas portas, não dado certo, mas se você fizer como Jonas hoje, disse: Deus, eu estou nas profundezas do inferno, me socorre, eu preciso viver, me dá outra oportunidade. Deus disse: eu dou, Jonas, eu sou Deus, eu vou lhe dar uma outra oportunidade, e você vai ser ainda muito útil na minha mão. É isso, queridos, é só você se humilhar. Entenda que Deus está de olho em você. Mas enquanto o orgulho permanecer, não tem acordo. Você vai descendo, irmão. Vai descendo, até Deus dizer: o que você vai fazer agora? Deus, eu vou me humilhar. Então eu vou te ajudar. Agora, irmãos, eu vou terminar na próxima quinta-feira. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, irmão? Vamos terminar na próxima quinta-feira.